Olá! Hoje vamos conversar com o homem adulto. O homem a partir dos 24, 25 anos e vamos falar até a sua senilidade. O homem vai ao médico? O homem vai ao médico quando as coisas não estão bem. Existem vários estudos, isso não é só brasileiro, isso é mundial, mostrando que diferente da mulher, que desde a sua primeira menstruação já consulta regularmente a ginecologista, o homem não tem esse mesmo padrão. E deveria? Deveria. O homem também tem doença, o homem também precisa prevenir, o homem também precisa ser orientado e existem várias dúvidas. A mulher, ela também não conhece exatamente o seu corpo, ela não sabe, ela não tem todas as respostas, mas ela vai ao ginecologista, ela vai ao médico e ela tira todas as suas dúvidas. O homem não, ele pergunta para um amigo, ele procura na internet, ele pergunta se por acaso seu companheiro sabem alguma coisa, mas ele não vai ao médico. E quem é o médico que ele deve procurar? Um gerenciador no início. O gerenciador do homem é o urologista. Urologista homem ou urologista mulher. Somos ambos os sexos aí atendendo o paciente masculino. O homem deve ir desde o início da sua puberdade e entrando na sua idade madura mais ainda. Mas o homem deve ir ao urologista anualmente. As dúvidas surgem, as doenças também. E a capacidade que a medicina tem de um diagnóstico precoce aumentou tremendamente nas últimas décadas. Então, o que eu estou falando? Se feito o diagnóstico precoce, que nós temos condições disso, a maioria das doenças são curáveis, mas precisa de um diagnóstico precoce. E só terá esse diagnóstico precoce o homem que for anualmente ao urologista, ao médico. Quando eu devo ir ao médico? Quando eu devo ir ao urologista? Desde os seus 12, 14 anos, anualmente. O que o urologista vai falar? Bom, no homem, na sua década, na sua idade, entre os 20 e 40 anos, então na segunda, terceira, quarta décadas, o urologista vai focar nas principais alterações físicas e nos principais diagnósticos que devem ser buscados nesse período. O homem, nesse momento, 20, 30, 40 anos, tem muitas questões de fertilidade, é um momento em que ele normalmente procura para ter filhos. É importante para que a gente tenha uma boa capacidade reprodutiva, que tanto o fator masculino quanto o fator feminino estejam bem. Então é importante verificar como está a capacidade reprodutiva do homem. Ele precisa produzir o espermatozoide precisa de adequados níveis hormonais, de uma adequada anatomia, e o urologista é capaz de verificar e de fazer diagnóstico precoce de alterações que possam existir no homem de 20, 25, 26 anos, mesmo que ele queira ter filho aos seus 40 anos. A principal causa de infertilidade masculina tratável é a varicocele, são varizes no saco que surgem na puberdade e tem um acúmulo de problemas com o passar do tempo. Então, o diagnóstico precoce aos 20 e tantos anos salva a capacidade reprodutiva. E só se faz o diagnóstico se for ao urologista. Então, a capacidade reprodutiva ela deve ser avaliada cedo. As infecções sexualmente transmissíveis, elas estão aí, elas aumentaram muito na última década e deve ser ativamente buscado, o que a gente chama de vigilância ativa. A sífilis, a gonorreia, o HPV, a candidíase, o herpes genital deve ser buscado. Ele existe, ele é passado para os parceiros e o homem tem que buscar o urologista para fazer o seu diagnóstico e tratar se for o caso. A disfunção sexual, é claro que existem estudos brasileiros mostrando que o homem acima de 40 a 45 anos no Brasil, a disfunção sexual é mais prevalente, mas ela também surge na idade mais precoce. Então, a disfunção sexual, quem trata é o urologista. Os cálculos renais, pedra no sistema urinário, é o urologista que gerencia e que trata. Frequente,
mais frequente, inclusive nos períodos de sol, de calor, frequente aqui no Brasil, onde nós temos aí um país tropical. Então é importante verificar o diagnóstico precoce para que o homem não seja surpreendido com aquela cólica renal no momento em que ele está viajando, em que ele não consegue ter um auxílio médico rápido. Então tem que ser feito o diagnóstico e tem que ser tratado antes de que ele desenvolva esta cólica renal. Cânceres. Existem cânceres do trato urológico que também estão até os 40 anos. É jovem, mas tem alguns cânceres que estão. O câncer de próstata, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, ele pode existir antes dos 40 anos, principalmente naquele paciente que tem uma história familiar muito forte, um pai, um avô, um irmão mais velho. Então deve ser buscado ativamente também nesse período. Os hábitos dos homens, ele está fazendo exercício físico, ele está se alimentando de forma adequada. Um termo muito comum que eu vejo no consultório com muita frequência em homens de 30 a 35 anos, síndrome metabólica. O homem tem sobrepeso, ele tem disfunção sexual, ele pode desenvolver diabetes, ele pode desenvolver pressão alta e a testosterona, que é o hormônio masculino, baixar. Ele não ganha massa muscular e ele tem dificuldade de concentração, de dormir adequadamente, ronca no período da noite. Isso é muito comum no paciente aí de 35 anos, que não se alimenta adequadamente, que não gerencia suas comorbidades, que não faz exercício físico e muitas vezes tabagista, etilista, drogadito. Então, o urologista é capaz de identificar essas características e orientar adequadamente esse homem jovem para que ele ganhe aí uma poupança de saúde adequada e entre lá na sua senilidade no seu melhor status de saúde. Entre 40 e 60 anos, do que nós estamos falando? Bom, talvez um dos momentos mais importantes onde o urologista tem um dos seus principais papéis. É o homem que vai ser reorganizado para o seu processo de envelhecimento. E aí entram algumas outras questões. Todas estas que eu falei anteriormente também podem estar nesse período, mas entra com um pouquinho mais de força o câncer urológico. Nesse período, o câncer de próstata adquire uma dimensão maior. Ele é o segundo câncer mais prevalente no homem, então é algo muito frequente. Vocês vejam toda a campanha que existe por câncer de mama. Dificilmente uma mulher acima de 40 anos não vai ao urologista para investigar o câncer de mama. E por que o homem não vai ao urologista para ver isso? O câncer de próstata é extremamente frequente. É frequente. 98% dos casos são tratáveis se o diagnóstico precoce for feito, mas ele precisa ir anualmente ao urologista e fazer os exames de sangue e o seu exame físico para o câncer de próstata. Não deixe de ir ao urologista para gerenciar adequadamente esta questão específica. Nós estamos num momento em que a urologia evoluiu muito no tratamento do câncer de próstata, com índices de cura extremamente altos, desde que, como eu falei, o diagnóstico precoce seja feito. E não há mágica, precisa ser investigado e exames precisam ser solicitados para que esse diagnóstico seja realizado. Um ponto muito importante, o câncer de próstata inicial não dá qualquer sintomas. Ele não dá aqueles sintomas clássicos de dificuldade de urinar, dificuldade de esvaziar bem a bexiga, que a doença benigna da próstata leva. E aí, falando da doença benigna da próstata, nós entramos no homem dos 60 anos em diante, que surgem as disfunções miccionais. Ele tem uma próstata grande, que não é câncer, é uma próstata que incomoda, ele não esvazia bem a bexiga, ele não urina adequadamente, então ele precisa investigar. Aos 50, 60 anos, mais da metade dos homens vão ter esse crescimento benigno da próstata, que precisa ser também avaliado pelo urologista. As disfunções sexuais surgem também com um pouco mais de vigor e o que nós chamamos e entendemos muito mais hoje em dia, o envelhecimento masculino, a deficiência androgênica masculina, ou seja, começa a haver uma queda a partir dos 60 anos do hormônio masculino e várias características vão surgindo.
dinamismo, o paciente tem dificuldade de perder peso, perde massa muscular, perde massa óssea, perde capacidade cognitiva, e tudo isso é por conta dessa testosterona, desse hormônio masculino que começa a diminuir. Quem gerencia isso é o urologista. Então, não deixe de procurar o médico urologista. É claro que nós não tratamos todas as doenças, mas nós conseguimos detectar e encaminhar para o médico, obviamente, da especialidade necessária. Homem acima de 12, 13, 14 anos, procure o urologista, conheçam o urologista, crie uma empatia, crie uma jornada na sua vida, onde você vai ser diagnosticado precocemente de todas essas doenças que são curáveis, vai ser orientado, vai ser auxiliado, vai ser acompanhado e educado durante todo esse período, desde jovenzinho até o final aí da sua jornada. O urologista pode ter e tem um papel importante. Procure o urologista anualmente.